tendência à escravidão, a viver uma vida de escravidão. E a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, né? Ou seja, de escravidão para governo. Então são 3 condições do ser humano, 3 condições que o ser humano pode viver: escravidão, diga escravidão, liberdade e governo. Na escravidão, amados, eu não tenho direito a nada, não tenho direito nem à vontade. Eu trabalho duro, eu sofro, como o povo no Egito durante 400 anos. Trabalho duro, sofrimento, e você não vê retorno. Na escravidão, assim, você não tem vontade própria, é o escravo. O livre, ele tem direito o quê? A escolha. Ele pode escolher, mas ele pode escolher o bem ou o mal. Adão era livre, amados? Adão era livre? Adão era livre. Mas a escolha dele foi a escolha errada, má. Então é bom ser livre? Sim. Mas toda pessoa livre, ela pode escolher o certo ou o errado, o bem ou o mal, 50%. Agora, quem está no governo, esse está no controle de tudo. Então você quer andar em qual condição? Escravidão, liberdade ou no governo? É o governo. Deus veio nos trazer o governo, para que nós possamos governar. Em Romanos, no capítulo 5, diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Vê se acha esse versículo. Eu não coloquei. Vocês acham ele aí? Está em Romanos, no capítulo 5, só não lembro o versículo. Os que receberam o dom, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que precisamos ter uma mentalidade de governo. Deus quer restaurar o governo dele sobre as nossas vidas. Diz assim, olha, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga assim, reinarão, depois da morte, em vida, através de Jesus Cristo. Então você está aqui nessa terra para governar e reinar. Não é só para andar em liberdade, porque pela liberdade você já fez muita coisa errada, por causa da sua liberdade. Agora você precisa alcançar uma posição, você precisa tomar um posicionamento de governo sobre a sua vida. Gente, a gente precisa mudar isso. Você precisa mudar, sabe, essa condição sua. Você sabe que às vezes o brasileiro, ele acha que ele é muito livre, né? É cervejinha no final de semana, futebol, praia, sol, curtição. Não é isso que está no consciente do brasileiro, né? Ah, eu tenho a minha liberdade. O Brasil é um país livre. Amados, o Brasil é um país de pessoas escravas, escravas da sua vontade, escravas dos seus desejos, escravas das suas paixões. E toda vez que você não consegue controlar sobre as suas paixões, você é escravo. Você pensa que é livre, mas você é escravo, porque você está sendo dominado pelos seus desejos, pelos seus impulsos, pela sua vontade, pelas suas paixões. Então toda pessoa que governa, ele tem controle sobre as suas paixões, sobre os seus desejos, sabe? Então liberdade, amados, não é fazer aquilo que se quer, né? Liberdade é você ter controle sobre aquilo que você faz, é você ter domínio próprio, né? E é para isso que Deus está te chamando, para governar sobre a sua vida. Governar sobre as suas emoções, governar sobre a sua saúde, governar sobre o seu relacionamento, né? Seu relacionamento conjugal, governar sobre tudo. Foi para isso que Deus te chamou. Mas para isso você tem que ter uma mentalidade de governo, se posicionar dessa forma. Se você cede a qualquer coisa, se você não consegue controlar os seus sentimentos, se você não consegue controlar aquilo que você come, você é livre ou você é escravo? Você é escravo.
Tem pessoas que são escravas da alimentação, escravas de vícios, escravas de pornografia, escravas de rede social, escravas de tudo. É porque às vezes nós não queremos dar o nome certo para isso. Mas em 1 Pedro fala isso, né? Tudo aquilo que você se deixa dominar, você se torna escravo. Então, escravo é uma condição de alguém que é dominado por algo ou por alguém. Às vezes a gente associa escravidão, gente, somente com aquela época lá de trás, né? Com o que nós estudamos na história. Não, escravidão é toda vez que você se deixa dominar por algo ou por alguém. Quantos escravos nós temos aqui? Digam amém. Mas é verdade. Porque a maioria das pessoas estão dominadas por algo ou por alguém. Por quê? Porque não tem uma mentalidade de governo. Não tem uma mentalidade de governo. Então Deus, Ele veio restaurar isso, né? O primeiro Adão, o que ele fez? Ele trouxe o pecado, Ele trouxe a morte sobre nós, né? Essa condição de escravidão. Mas o segundo Adão, que é Cristo Jesus, Ele veio restaurar o governo sobre essa terra. Por isso que Ele diz, olha, o reino de Deus está aqui, está de volta. Jesus, Ele veio restaurar o quê? O seu reino aqui na terra, através de nós. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus, amados, ele é rei e sacerdote. Por isso que a Bíblia fala que ele é o rei dos e o Senhor dos senhores. Então, ele está falando que ele é o rei dos reis. Nós somos reis, rainhas, sacerdotisas e sacerdotes no Senhor. Essa é a nossa condição. Nós não podemos viver mais uma condição, sabe, de dominados. Por isso que esse ano eu tomei algumas posições na minha vida em relação, por exemplo, à minha saúde. Eu tenho dito isso aqui, né? Esse ano eu disse assim, Senhor, o açúcar não me domina mais. E desde o começo do ano, né, eu não como mais açúcar. Desde o começo do ano não, desde o final do ano passado, né, eu não como mais açúcar. E para mim, gente, às vezes as pessoas dizem, mas como é que você consegue? Você vai na padaria, você vai naqueles as cafeterias maravilhosas, e aqueles doces, aquelas guloseimas. Gente, eu estou tão tranquilo em relação a isso, porque eu mudei a minha mentalidade, a mentalidade de governo. Eu olho para aquilo e digo assim, você não me domina. Tranquilamente. E eu sou uma pessoa que sempre fui viciado em doces. Mas eu mudei a minha mentalidade. Então, sabe o que eu estou dizendo para o meu corpo? Não é você que me domina. Quem me domina é o Espírito de Deus que está em mim, que domina a minha mente e domina sobre o meu corpo. Meu corpo, ele tem que ser dominado pela minha mente, por aquilo que está aqui. Vocês vão estar entendendo isso? Tem que dominar tudo. Ah, bispo, eu não consigo largar isso. Eu não consigo deixar de ver pornografia. Eu não consigo, bispo, deixar de fazer isso, aquilo. Amado, você tem uma mentalidade de escravo e não de governo. E não de governo. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a nossa mente. Sobre a importância de nós estarmos entendendo a nossa mente, o Espírito Santo de Deus, como opera em relação à nossa mente. Você precisa compreender isso, porque nós somos corpo, alma e espírito, e esses três, amados, são as três casas que nós temos que exercer domínio. Diga assim, meu espírito é uma casa, a minha alma é uma casa, e o meu corpo é uma casa, que você precisa aprender a cuidar, a governar sobre ela. Fora a sua casa física mesmo, né? A sua família, mas o seu corpo, o seu espírito e a sua alma tem que estar sob o governo do Senhor. Tem que estar sob o governo. Você não pode, sabe, se colocar como uma pessoa sujeita, escrava. Isso começa com a mentalidade. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, de 1 e 13, Pedro capítulo 1, 13, diz assim, olha: Pedro 1, 13, diz assim, olha: portanto, cingindo, pode colocar a versão NVI, nova versão internacional.
Portanto, estejam com a mente prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Estejam com a mente preparada. Precisamos estar com a nossa mente preparada. A nossa mente, ela não pode ser uma mente vaga, vazia, passiva. A nossa mente tem que estar preparada. Nós precisamos preparar a nossa mente. Nós precisamos estar formatando a nossa mente. Formatando como? Formatando com aquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia faz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então nós precisamos preparar a nossa mente. Ela tem que ter uma mente firme, preparada, pronta. Preparada para quê, amados? Preparada para ouvir a voz de Deus, preparada para reagir, para estar derrubando raciocínios, fortalezas. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 10 também. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5. Olha só, o que é uma mente preparada. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga assim: fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são crenças que nós carregamos na nossa mente e que se tornam em fortalezas, nos impedem de crescer. Nosso propósito esse ano é crescer. As fortalezas nos impedem de crescer, lançam medo, lançam acusação, lançam complexos, lançam na nossa mente ali pensamentos confusos, errados na nossa mente. Então são fortalezas que você vai carregando na sua mente. Às vezes você não tem coragem de fazer uma coisa, às vezes você carrega um complexo. São fortalezas na sua mente. Então ele diz assim, olha, poderosas para destruir fortalezas. Versículo 5: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que está falando aqui, amados? Aqui está falando sobre uma guerra, uma batalha na nossa mente. Uma batalha contra os pensamentos contrários, pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamentos impuros, pensamentos de ansiedade, pensamentos de medo. Então tem uma batalha que a Bíblia diz que nós temos que destruir argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então você precisa entender que existe uma batalha, uma guerra na sua mente, com seus pensamentos, e que você precisa aprender a destruir pensamentos contrários ao que está escrito na palavra, a derrubar fortalezas, a prender todo pensamento que não está de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos uma guerra que se trava na mente, que nós precisamos estar identificando e lutando essa guerra. Por que muitas vezes você se sujeita a situações de escravidão, de vícios, seja o que lá for? Porque você não consegue controlar a sua mente e os seus pensamentos. E aí, a sua mente te leva para lugares, a sua mente traz ansiedade. Você sabe o que é sobrecarga mental? São pensamentos de ansiedade, preocupações indevidas, que você vai alimentando, gera uma sobrecarga mental, ansiedade e gera o estresse. Por quê? Porque você não tem controle sobre a sua mente. Você não tem controle sobre os seus pensamentos. Você não está fazendo o que a Bíblia diz aqui. Leve cativos pensamentos, derrube fortalezas, prenda aquilo que está entrando na sua mente. Então você tem que estar sempre atento, meu querido, àquilo que está na sua mente. Você tem que estar atento ao que está dentro da sua mente e nos seus pensamentos. E você precisa começar a reagir, diga reagir, contra aquilo que está perturbando a sua mente de alguma forma. Então precisa reagir. A sua mente não pode ser uma mente passiva. A sua mente tem que ser uma mente ativa e não uma mente passiva. Ou seja, você ouve coisas, alimenta com pensamentos, com coisas o tempo todo, mas você não discerne, você não confronta pensamentos,
você não olha aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que é honesto, aquilo que não é honesto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for. Então, o que tem que estar na nossa mente? Vamos ver lá. Tudo que for digno de, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo que for, tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, seja isso que ocupe a vossa mente e os vossos pensamentos. Com o que você está ocupando a sua mente, meu querido? O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem ouvido, assistido? Porque você alimenta a sua mente com aquilo que você vê e ouve, né? O que você tem ouvido e você tem assistido? É com isso que está ocupando a sua mente. E aí você pensa assim: bispo, eu fico tentando ouvir a voz de Deus, eu fico vendo as pessoas falarem assim: poxa vida, Deus me falou, Deus me mostrou, Deus me trouxe algo. Por que eu não consigo discernir a voz de Deus? Porque a sua mente está cheia de lixo, a sua mente está cheia de coisas indevidas, a sua mente está cheia de preocupação, está cheia de perturbação, a sua mente está cheia de racionalismo, de confusão, está cheia de coisas fúteis. E aí Deus está tentando comunicar com você o espírito dele o seu espírito na sua mente. Por que não consegue? Porque a sua mente não está preparada. Diga: mente, mentalidade preparada. Irmãos, estão entendendo? Então, bispo, como que funciona essa questão do espírito e da mente? Como funciona? Funciona assim, queridos. O Espírito de Deus habita no nosso espírito, e Ele comunica conosco no nosso espírito. É aqui no espírito, né? Não na alma. Deus se comunica conosco no espírito. Mas para que eu possa compreender o que Deus está falando, a minha mente precisa ser renovada. Você não consegue discernir o que o Espírito está falando se a sua mente ainda é uma mente carnal, se a sua mente ainda é uma mente irracional, se a sua mente ainda é uma mente confusa, se a sua mente ainda está carregada, né, de coisas que não são aquilo ali. Você não consegue discernir a voz do Espírito. Então a voz do Espírito, ela sempre vai te comunicar numa mente que é uma mente renovada. Efésios capítulo 1, 17 e 18 diz assim, olha, Efésios 1, 17 e 18. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai de vocês, de sabedoria, dê revelação por meio do pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do vosso coração... Você sabe o que é olhos do vosso coração? Diga: mente. Olhos do vosso coração quer dizer a mente. Oro também para que a vossa mente seja iluminada, a fim de que conheçam a esperança para a qual Deus os chamou, que são as riquezas da glória, da gloriosa herança dele concedida aos santos. Então, para que você compreenda que o Espírito Santo de Deus tem a dizer, você precisa renovar a sua mente. A sua mente precisa estar com aquilo que é iluminada, né? Com aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é santo, porque aí Deus comunica. Você entende porque agora muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque a mente dele não está preparada para ouvir a voz de Deus. O Espírito está habitando no seu espírito, Marcos, habita aí no seu espírito, mas o espírito está conseguindo comunicar com a mente, porque a mente não está preparada. Então você quer ouvir a voz de Deus, você quer entender o que o Espírito Santo tem para a sua vida, né? E Ele está falando o tempo todo. Diga assim: Deus está falando o tempo todo, mas eu não estou captando na minha mente. Como dizia na escolinha do professor Raimundo, né? Não estou captando a sua mensagem, né? Estou captando a sua mensagem, aliás, né? Então, a gente precisa renovar a nossa mente, mudar a nossa mentalidade, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, porque quando você alimenta a sua mente com a palavra de Deus, medita de dia e de noite, a sua mente começa a ser renovada.
a ser transformada. E aí aquilo que o Espírito Santo começa a dizer, já começa a ter identificação. Você já começa a compreender. Então muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, porque a sua mente não está preparada para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo habita lá, ele quer comunicar no seu espírito, com a sua mente, mas você não tem uma mente renovada pelo Senhor. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então nós precisamos passar por um processo de mudança mental. Quando você se converte, Messias, quando você se converte, você se torna nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, novas atitudes, novos comportamentos, mas a sua mente não se converte automaticamente. A sua mente precisa ser renovada. Por isso que Romanos 12, pode colocar Romanos 12, 2, a gente sempre está falando esse versículo aí. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, os irmãos, estão entendendo? Você se converte, você nasce de novo em Cristo Jesus, mas a sua mente, ela não segue o mesmo processo. Ela precisa ser renovada. Por que você precisa vir à igreja? Porque você precisa ouvir a palavra, para ser renovado. Você precisa ouvir a palavra, para que a sua mente seja transformada. Aquela mente carnal vai se tornando numa mente espiritual, numa mente que busca as coisas que são do alto. Por isso você tem que estar ouvindo sempre a palavra, você tem que estar ouvindo uma mensagem, e não no TikTok, não no Instagram, e não, sabe, vendo aquilo que não edifica. Então o segredo de ouvir a voz de Deus é estar alimentando a sua mente com aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é agradável, né? Seja isso que ocupe a vossa mente em Cristo Jesus. Então, amados, é muito importante que nós entendamos essa questão de uma mente preparada. Então, existem algumas condições da nossa mente que nós precisamos conhecer. Diga assim, condição mental. A primeira condição se chama passividade mental. Diga assim, passividade mental. O que é a mente passiva? É aquela que não se habitua a refletir, não se habitua a raciocinar, a filtrar os pensamentos. Aquilo que entra em sua mente, todos os nossos pensamentos, aquilo que entra, você tem que aprender a refletir, a refutar aquilo que não é bom, e aquilo que é bom, fica. Uma mente passiva, ela não contesta, ela não rejeita os pensamentos. Muitos pensamentos invadem a nossa mente o tempo todo. É verdade ou não é, amados? Inveja, mentira, lascívia, desonestidade, pensamentos de vingança. Se nós não refutarmos e expulsarmos esses pensamentos, imediatamente, eles vão minar a nossa mente e estabelecer o domínio. Os irmãos estão entendendo? Então o tempo todo está entrando pensamentos, setas estão sendo lançadas na nossa mente, o tempo todo. Mas se você tem uma mente passiva, sabe o que acontece? Você não está nem sabendo o que está entrando. Para você combater, para você refutar, para você falar assim, olha, isso eu não quero, isso eu não recebo. Isso é uma mente ativa. A mente passiva não faz isso, ela não reflete. Tudo que vem, entra, fica, vai ficando, vai entrando e vai ficando. Não tem a capacidade de refutar, de rejeitar, de dizer não. Mente passiva. Então nós precisamos, amados, aprender a ter uma mente ativa e não uma mente passiva. Está pensando naquilo. Quantos aqui pensam no que estão pensando? Pouca gente pensa, né, no que está pensando. Você não está nem pensando que você pensa alguma coisa, não é? Mas isso já é uma estratégia do inimigo. Você tem que passar a entender e a saber o que está ocupando a sua mente. Você tem que pensar no que você pensa. Você tem que refletir, refutar. Então a mente passiva, ela não contesta. Uma mente passiva, ela permite que os pensamentos fiquem. Se nós não refutarmos e expulsarmos esses pensamentos imediatamente, eles vão minar e dominar a nossa mente. Por isso que Paulo, o versículo que eu li em 2 Coríntios 10, 4, 5, ele fala que eu tenho que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Uma mente passiva,
ela é uma porta aberta para a ação do inimigo. Porta aberta para a ação do inimigo. Sabe por quê? Porque vai entrar acusação. Vai entrar um pensamento ali lançando assim, olha, tá vendo você? Acusação. Então a mente passiva, ela é uma porta aberta para a ação do inimigo. Porque o inimigo vai lançar suas setas, e como a sua mente é passiva, você não refuta, você não reflete no que pensa, aquilo vai entrar na sua mente e vai ficar. E aí você vai achar, que você não presta, você é um fraco mesmo, você é feio, você é isso, porque você não está refutando pensamentos, você não está derrubando, você não está levando cativo a obediência de Cristo, aquilo que está na sua mente. Vocês estão entendendo? Diga amém. Você precisa começar, sabe, a ter uma mente ativa, a estar refutando, rejeitando aquilo que não é bom, prendendo aquilo que não é bom. Então a mente passiva é aquela que não reage, que fica inativa. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. Ele está falando isso aqui, do pensamento, viu? Da sua mente. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, está rondando aí a mente de vocês, como um leão rugindo, querendo devorar vocês, lançando os seus dardos, lançando as suas mentiras, mudando a sua identidade, distorcendo o seu propósito. Ele está fazendo isso o tempo todo, a nível de mente. Aí, aquela pessoa que Deus criou a sua imagem e semelhança, de repente ela está achando assim: eu não presto, eu não consigo nada, eu não tenho capacidade, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Sabe por quê? Porque o inimigo está lançando setas na mente dele, distorcendo a sua identidade, distorcendo o seu valor, distorcendo aquilo que você é, o seu potencial. E você não está agindo de forma ativa na sua mente, não está destruindo pensamentos. Você está entendendo o que é uma mentalidade de governo, gente? Mente não é só para ficar, sabe, ouvindo coisas e assistindo, é para isso não. Mente tem que ter um poder e tem um potencial de governo, de administrar. É isso. E Deus está querendo nos levar nessa dimensão. Então nós precisamos a todo momento vigiar os nossos pensamentos, saber o que está ocupando as nossas mentes, para determinar aquilo que fica e aquilo que sai. Hebreus, no capítulo 5,14, olha o que ele fala aqui sobre uma mente, as faculdades exercitadas. No entanto, o alimento sólido é para os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Algumas traduções dizem assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais têm a sua mentalidade exercitada. Uma mente se exercita, que não é passiva. Então, uma pessoa madura, ele tem uma mentalidade que se exercita o tempo todo, destruindo pensamentos, refutando aquilo que não é bom, sabe, destruindo fortalezas, prendendo pensamentos errados, mentiras e enganos. Então chama-se faculdades mentais exercitadas. Então, irmãos, essa passividade mental é algo tão terrível que a depressão, ela é um sintoma da passividade mental. A pessoa não reage aos pensamentos, não raciocina e se entrega à angústia, à tristeza, a pensamentos negativos. Por isso que a mentalidade passiva, ela é porta aberta para o inimigo. Uma pessoa depressiva é sinal, sabe de quê? Que ele não está agindo na sua mente de forma ativa. Ele não está discernindo os pensamentos, lutando, combatendo, resistindo, né? Porque vem pensamentos lá de tristeza, de angústia, você é isso. E aí, se você tem uma mente ativa, o que você faz? Senhor, eu não aceito. Essa voz não vem do Senhor. Não é isso que a tua palavra diz que eu sou. A palavra diz que eu sou isso. A palavra diz que eu sou aquilo. Deus, eu destruo esse pensamento contrário. Eu rejeito o Senhor Jesus, isso que está sendo lançado na minha mente.
Eu prendo agora todo o pensamento que está me impedindo, Senhor Jesus, de ouvir a tua voz, de ter a minha identidade. Você sabe isso que Deus está dizendo? A minha mente é a mente de Cristo, né? Tem que estar dizendo isso, né? Diga isso, olha, diga assim: a minha mente é a mente de Cristo. É uma mente poderosa. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos a imagem e semelhança. Então, será que Deus iria, o que Jesus iria pensar a respeito disso? Como que o pensamento de Deus estaria nessa situação? A mente de Cristo é a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Irmão, você entendendo? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Deixar essa mentalidade passiva, sabe? Essa mentalidade que não resiste. Então a mentalidade passiva é uma porta aberta para que o inimigo lance as suas mentiras, lance os seus complexos, lance os seus dardos. É uma porta aberta para isso, porque a mente não resiste aos pensamentos que estão vindo. Então a primeira coisa, diga assim: mentalidade passiva ou passividade mental. Segunda coisa, segunda condição da nossa mente, é uma mente divagante. Diga: mente divagante. Sabe o que é uma mente divagante? É uma mente distraída. É alguém que não tem uma mente que consegue fixar, concentrar. Em Tiago capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, olha só: mente divagante. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem uma mente dividida, uma mente divagante, instável em tudo o que faz. Mente divagante, mente distraída, mente dividida. Quantos se lembram do pecado de Davi com Batseba? Já leram essa passagem, né? O que Davi estava fazendo numa época de primavera, onde os reis iam para a guerra? Davi estava no seu palácio, na sacada do seu palácio, e ele estava com a sua mente o quê? Distraída, divagante. E aí ele olhou, viu uma bela mulher que estava se banhando, desejou aquela mulher, teve um relacionamento com aquela mulher, teve um filho, né? Pecou contra Deus, porque a sua mente estava divagando, estava distraído. Você sabe como é que se chama hoje, como é que a gente fala sobre isso? Viajando na maionese. Estava viajando na maionese, bispo, de repente, não é? Davi estava viajando na maionese. Mente divagante. Então, essa situação da mente divagante acontece muito quando nós estamos estudando, aprendendo alguma coisa. Você está ouvindo a pregação, como os irmãos estão me ouvindo aqui, mas a mente está no Big Shopping, está no shopping não sei aonde, né? A mente está na conta que vai pagar amanhã, a mente está no serviço que eu tenho que fazer, meu Deus, eu tenho que terminar. Mente divagante, não tem capacidade de concentrar, de prestar atenção, de estar focado numa coisa só. E hoje, amados, nós estamos vivendo uma época onde isso é muito comum, por causa das redes sociais, né? Você não consegue concentrar mais, você não consegue meditar. A Bíblia diz: medita na palavra. Meditar é você focar naquilo que você está lendo, se alimentar daquilo e pensar naquilo durante o seu dia. Isso é meditar, né? Quem consegue fazer isso hoje? A mente está, 200 por hora, né? 200 por hora. Então a pessoa ouve algo, mas não retém. Está lendo a palavra, mas o pensamento está nas redes sociais. Está conversando com alguém, mas não presta atenção. E nós nunca vivemos uma época de tanta distração como os nossos dias. Então a dificuldade para meditarmos na palavra, de introspecção pessoal, de olharmos para dentro de nós mesmos, porque a nossa mente fica vagueando de um lado para o outro. Então a gente precisa ter esse momento, amados, de introspecção, de olhar para dentro de nós mesmos, né?
de ver aquilo que está se passando dentro de nós. E isso só acontece quando você tem capacidade de concentração, de meditar, sabe? Você sabe que os orientais, eles fazem isso muito bem, né? Os budistas, eles têm uma capacidade de concentração fora do comum, que nós aqui no Ocidente não temos. O camarada vai e fica ali, e ele consegue zerar a mente dele. Ele senta ali de frente para o negócio ali, senta, fica na posição ali, e aí, gente, de lótus ali, e aí a mente dele, ele consegue ter plena domínio sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, se esvaziar mentalmente. Nós não conseguimos isso. Você está pensando, eu estou falando aqui, os irmãos já estão pensando um tanto de coisa, né? Por quê? Porque a mente fica divagando. Você não treinou isso. Bispo, mas eu consigo fazer isso? É claro, é só treinar. É só treinar. Levanta pela manhã, separa um tempo de meditação na palavra, de ouvir a palavra, bota uma música, igual está essa de fundo aqui. Começa a ler a palavra e começa a meditar, começa a viajar na palavra, começa a buscar entendimento daquela palavra, e aí você vai estar mudando a sua mente, vai conseguir concentrar. Tudo, gente, é treinamento. Tudo é treinamento. A vida espiritual também tem que ter treinamento. Você não pode viver uma vida espiritual achando, sabe, que as coisas vão acontecer. Não, tem que treinar. Tem que ter tempo de comunhão com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que separar um tempo para ler a Bíblia, para ouvir, para discernir, para conhecer mais a Deus. Tudo tem que ter treinamento. Então, a mentalidade divagante, ela faz com que nós não tenhamos essa capacidade de concentração, de concentrar nas coisas, né? De meditar na palavra, de aprofundar nas coisas espirituais, porque a mente está divagando. Quantos estão entendendo, amados? Então, às vezes, ouvir uma palavra de 45 minutos é muito difícil. Nós aqui no nosso ministério, nós sempre tivemos essa postura de sempre pedir aos irmãos, agora é o momento mais importante da nossa reunião, o momento de ouvir a palavra de Deus. Ninguém sai dos seus lugares, ninguém bebe água, ninguém se levanta, e nós queremos treinar os irmãos a aprender a ouvir, né? A concentrar, a estar recebendo, retendo, né? Para que a sua mente não fique divagando. Isso tem que ser treinamento. É como uma imersão, não é isso? Né? Você tem que treinar, focar sua mente na palavra de Deus, porque é difícil às vezes você ficar ali ouvindo 45 minutos a palavra, mas é um treinamento para que a gente aprenda, né? Já está me colocando ali 5 minutos. Então, mente divagante, né? Mente passiva. Terceira, mente confusa. Diga, mente confusa. É um outro sintoma de uma mente despreparada. Tiago 1,8 diz assim, é o que nós lemos aqui, né? Homem de ânimo dobre, uma vez que tem uma mente dividida e é instável em tudo aquilo que faz. Então, o que é uma mente confusa? Esse homem tem ânimo dobre, quer dizer, homem de duas mentes. Ou seja, no momento ele está animado, no outro está desanimado. No momento crê, no outro duvida. No momento está calmo, no outro já está com raiva, irado. A pessoa, amados, ele tem uma mente confusa, indecisa e insegura a respeito de tudo. Não tem firmeza de nada, não tem firmeza nas suas decisões, não tem firmeza nas suas emoções. Mente confusa. Uma hora está, outra hora não está. Não tem firmeza. Irmãos, estão entendendo? Mateus 5,37 diz assim, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. Então você precisa ter firmeza nas suas posições, firmeza nas suas convicções. Hoje, a ideologia de gênero, sabe por que tem hoje a ideologia de gênero? As pessoas não estão identificando o seu próprio sexo, o seu próprio gênero. Sabe por quê? Mente confusa. Mente confusa. Aí ele não sabe onde fica, porque a mente dele está confusa. Então,
Homens e mulheres que assumem outra identidade são pessoas que estão com confusão mental, inseguros, indecisos. E o inimigo aproveita isso para lançar os seus dardos, os seus enganos, né? Então tem muita gente que está com a mente confusa também. Não se posiciona, não tem firmeza de nada, sabe? É uma pessoa que não tem uma confusão mental. Então, João 8,32 diz assim, João 8,32. Esse todo mundo conhece, né? Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bispo, como é que eu consigo vencer essas situações? Através da exposição da minha mente à palavra de Deus, da nossa mente à palavra de Deus. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais a minha mente vai sendo renovada, restaurada. A palavra traz luz ao nosso entendimento, a palavra traz discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, a exposição à tua palavra, ela traz luz e entendimento. Então, quantos querem ter uma mentalidade de governo, amados? Você precisa ter uma mente preparada pelo Senhor. Você não pode andar mais como você tem andado. Você precisa assumir um posicionamento de que Deus te trouxe essa terra aqui para governar. Você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para que você possa reinar sobre essa terra. Nada mais pode te dominar. Preguiça, cansaço, sabe, medo, sabe, complexo, nada pode te dominar. Posicione-se, meu amado, posicione-se sim. Você sabe, o grande problema nosso é que nós nos habituamos a uma vida de escravidão, a uma vida onde nós somos dominados por tudo, é o hábito, nós nos habituamos a isso. Mas Deus quer que você saia dessa condição. Ele diz assim, olha, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. O império é um lugar onde você não tem vontade, onde você é dominado, onde você não cresce, você não enriquece, onde você sofre, você trabalha muito, mas você não vê o resultado do seu trabalho. O império é um lugar onde você não tem voz, você não pode falar. Mas o reino é um lugar que Deus quer te trazer. O reino é um lugar que Jesus veio te trazer, te tirou do império para te colocar no reino do Filho do seu amor, para que você possa governar em nome de Jesus. E esse ano, amados, nós vamos mudar muita coisa em nome de Jesus. Nós vamos mudar, e vai começar pelo seu posicionamento, de não ser a mesma pessoa que você tem sido até hoje. Deus te levantou para que você seja cabeça e não cauda, você esteja por cima e não por baixo. Vamos ficar de pé. Aleluia, diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade.